Toda honra e glória a Elohim, Adonai, Yahvé, grande eu sou, o Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quem tem ouvidos que ouça, quem tem olhos que veja. Eis-me aqui, Jesus, usa-me como teu instrumento, como tua palavra, teu mensageiro. Aleluia. Aleluia. A paz do Senhor Jesus Cristo a todos que estão assistindo este canal. A minha luta aqui, começando com Efésios 6, versículo 12, minha luta é contra principado e potestades. Minha luta não é contra carne e sangue, não é contra os seres humanos, mas sim contra príncipes do inferno, potestades do inferno, duques, presidentes e os soldados, as legiões, ok? A minha briga é contra você, seus espíritos malditos. E aqui começa esse vídeo. Primeiro, exaltar e glorificar o nome do Senhor Jesus Cristo. E acima de tudo. E o segundo plano, a segunda meta é alertar aos eleitos do Senhor. Ok? Eu irei falar aqui um pouquinho a respeito do que eu tenho vivenciado no plano espiritual. 10 anos aí, 8 anos no mundo espiritual, expulsando demônios na rua, vivenciando o plano espiritual como ninguém, acredito que muita gente vivencia, muita gente não, pouca gente, né? Vivencia profundamente o plano espiritual. E eu gostaria de alertar vocês que neste momento está acontecendo uma guerra espiritual entre príncipes do inferno e príncipes celestiais, anjos de Deus e anjos caídos, os quais se rebelaram. E como está escrito em Efésios 6, versículo 12, nossa luta é contra principados, príncipes do inferno e potestades, duques, presidentes, soldados, o que seja. E, meus irmãos, eu gostaria aqui de alertá-los. O tempo é breve. O tempo é breve. As pessoas hoje não têm mais tempo para observar o mundo espiritual, para entender o mundo espiritual. Porque o diabo cegou as pessoas. Infelizmente, o diabo já cegou as pessoas. E a meta das pessoas é serem prósperas neste mundo. Sendo que este mundo aqui, em 2 Pedro, capítulo 3, diz que o Senhor vai mandar fogo e vai dizimar aqui essa terra. Os elementos, água, fogo, terra e ar, que constituem este planeta Terra, irão ser dizimados. Os elementos derreter-se-ão, os elementos, a Bíblia diz. E as pessoas querem construir casas, querem comprar carros novos, querem ganhar dinheiro, juntar riquezas na terra. Enquanto que o nosso Deus fala, não ajuntai riquezas aqui nesta terra, né? Onde a tralha e a ferrugem corroem e enferrujam. Então, ajuntai riquezas no reino dos céus. Como? Observando a lei do Altíssimo, buscando santidade, amando a Deus acima de todas as coisas, adorando ao Criador com todo o teu coração, todo o teu entendimento. E existe um céu e um inferno, a Bíblia diz. E quem vai para o céu? Os santos. Hebreus 12, verso 14 fala, sem santidade ninguém verá a Deus. E Apocalipse 22, versículo 15, fala lá, lançai, né, e os cães ficaram de fora, assim como os feiticeiros, os mentirosos, os fornicadores, os que praticam a prostituição. É muito sério, meus irmãos. É a eternidade. Enfim, eu sempre falo nos meus vídeos céu e inferno, todo mundo já está cansado de saber. Cada um vai prestar conta do juízo. Eu vou falar hoje a respeito de anjos e demônios. Ok? Meus irmãos, primeiramente gostaria aqui de enfatizar que Lúcifer era um arcanjo do Senhor. A Bíblia fala, né, que em Ezequiel 28, que ele era um querubim, né, traduzido para o português, mas só que não é querubim, é arcanjo. E você vai para as escrituras originais no hebraico, era anjo de guerra, anjo de força. Como que um anjo, querubim, que são adoradores de Deus, que tocam
as harpas no céu, têm a meta de adorar o Senhor, né? Eles irão reger inúmeros demônios, 1/3 do céu, como Lúcifer regia. É anjo de guerra, é arcanjo, os anjos mais poderosos, arcanjos, que são anjos de guerra. Querubins são anjos que adoram a Deus. Não que os arcanjos não adorem, adoram também. Mas os querubins foram feitos somente para adorar a Deus, para tocar suas flautas, seus tambores, né? E suas harpas e adorar a Deus. Assim como os serafins estão lá em cima do trono de Deus. Os serafins têm 6 asas, porque eles rodeiam o trono de Deus, o altar de Deus, e eles não podem mostrar nenhuma parte do corpo, porque se eles mostrarem, a glória de Deus reluzente bate neles, já era. Não aguenta, nenhuma criatura aguenta a glória de Deus. Nenhuma criatura é capaz de suportar a glória de Deus. Então existem arcanjos, querubins e serafins. E é isso que eu gostaria de falar com vocês hoje. Meus irmãos, eu conheço o mundo espiritual, ok? E no céu existem os 4 elementos: fogo, água, terra e ar, onde os anjos estão. Existem no céu, na parte dos anjos, que é o céu, né? Porque existem, na verdade, 3 céus. O firmamento, que é o céu que a gente enxerga azul, aqui quando está de dia, e azul escuro quando está à noite, ou nublado, né, como está agora. Esse é o firmamento, é o primeiro céu, né? Lá em Gênesis 1 fala que Deus, né? Então Deus criou o céu e a terra, esse céu aqui. O segundo céu é onde fala que existem as regiões celestiais, Efésios 6, versículo 12, que a nossa luta é contra principados e potestades, contra espíritos dominadores, príncipes dos ares, né? Dominadores, que estão nas regiões celestiais, é o segundo céu. E esse segundo céu é onde ficam as estrelas ali. As estrelas que vocês veem faz alusão aos anjos. Quando você olha para o céu e vê as estrelas, são anjos. E como você pode me provar que são anjos? Leia Isaías 14, versículo 13. Os anjos do Senhor. Lúcifer fala assim: eu acenderei acima das estrelas de Deus. Que estrelas são essas? São os anjos. Né? Me elevarei acima das estrelas de Deus. Todas as estrelas. Serei o maior. Né? Serei semelhante ao Altíssimo. A Deus ele queria ser. Né? Então as estrelas fazem alusão aos anjos. Assim como em Jó 38:7 fala que as estrelas da alva alegremente cantavam antes dessa terra ser criada. Então, são anos e anos, milhões, bilhões de anos que os anjos já estavam antes dos seres humanos existirem. A ciência fala, achou fósseis lá na China de 250 bilhões. É mentira, me prova. Me prova. De acordo com a Bíblia, a Terra existe faz 10 mil anos. 10 mil anos. E desde de Adão para cá, 10 mil anos. Ok? E é impossível ser todos esses anos aí. O céu, tudo bem, o céu de Deus. Ok, enfim. O segundo céu é esse, onde ficam os demônios e os anjos lutando. São as regiões celestiais, onde os demônios e anjos estão lutando. A gente vê o segundo céu como estrelas, tudo preto, como se fosse o universo. Já o terceiro céu, que é o reino de Deus, a gente não vê com os olhos nus. É o mundo espiritual, tá bom? Porque ao mesmo tempo também que as regiões celestiais está acontecendo uma guerra espiritual, a gente olha para o céu, só vê as estrelas, vê meteoro, vê estrela cadente, vê os planetas, como as pessoas falam. A gente não consegue ver o mundo espiritual, essa guerra espiritual com os olhos nus, somente com os olhos espirituais, não com os olhos carnais. Ok. O terceiro céu, meus irmãos, diz respeito ao céu de Deus, ao paraíso. E o céu de Deus é dividido em 3 partes. Embaixo, o paraíso, onde ficam os seres humanos quando morrem e ganham o seu galardão, eles ficam ali, embaixo. O segundo céu é onde ficam os anjos, ok? É onde ficam os anjos, tá? E o terceiro céu, do reino de Deus, é onde fica o trono de Deus, tá bom? E eu queria abordar a respeito também, lógico, além de falar do paraíso, que é onde os santos herdarão o reino dos céus, onde Jesus os levará e passarão a eternidade
no gozo eterno, num lugar maravilhoso, né? Formado por jaspe, safiras, diamante, esmeralda e diversas topázio, pedras preciosas, aonde é um lugar santo, um lugar puro para os justos, tá bom? Para os justos. Aí você pode me perguntar, mas Deus é misericordioso e quer todo mundo no céu. Tá bom, mas Ele é justo. Ele é justo. Você acha que é justo uma pessoa que sofreu a vida inteira aqui na terra, de joelho dobrado, subir no monte debaixo de chuva, como eu estou fazendo agora? Eu não estou me exaltando não, mas eu estou aqui, eu subo no monte com constância para adorar a Deus, porque eu tenho temor a Deus. Em chuva, em frio, já passei frio, virei inúmeras vezes madrugada aqui no monte até amanhecer, orando a Deus. E você acha justo uma pessoa que se desdobra, vive em uma vida de oração, de santidade, fuge dos prazeres do mundo, não assiste televisão, vive a palavra de Deus, enquanto que o mundo quer futebol, quer novela, é sexo, é droga, é dinheiro, é isso, é blá blá blá. Os irmãos que estão passando fome, os irmãos estão vigiando, pensando em Deus 24 horas. Será que é justo também os ímpios que não fazem nada para Deus habitarem um lugar santo, onde os santos aqui na terra passaram a vida inteira adorando ao Senhor? Eu não acho justo. E Deus é justo, Ele é o justo juiz. Ele vai julgar cada um conforme tuas obras. Então tira essa ideia de que todo mundo vai para o céu. Tá bom? Tira essa ideia. Sem obediência ninguém verá o Senhor. Sem santidade ninguém verá Deus. Se você não quiser acreditar, fazer o quê? É o seu livre-arbítrio. Eu estou te avisando. Sem santidade, sem obediência, ninguém vai para o céu. Como eu já disse em outros vídeos, eu expulso o demônio na rua e eu já perguntei para demônios. De 100 almas, quanto está indo para o céu? Quanto está indo para o inferno? Fala 99, 100, está todo mundo para o inferno. Ninguém mais busca Deus. Todo mundo tem tempo para ter relação sexual, todo mundo tem tempo para beber, para fumar, para fofocar, falar palavrão, assistir filme, ficar no celular, usar droga, é isso, é aquilo, tem tempo para tudo, né? Para tudo, é maquiagem, é tudo que agrada o coração enganoso do homem tem tempo. Agora para adorar a Deus, ninguém tem tempo não. Então você vai fazer o que no céu? Se você não tem tempo para ler a Bíblia, para adorar o seu Criador, o primeiro mandamento é adorar a Deus, você vai fazer o que no céu? Você vai para o inferno, essa é a verdade. Ok, mas voltando. E eu queria falar agora da segunda parte do céu, onde ficam os anjos, né? Onde ficam os anjos. É formado por 4 elementos: fogo, água, terra e ar. O elemento fogo é onde fica os anjos de fogo. Quem rege, o principado que rege, o príncipe que rege é Miguel, o arcanjo Miguel. O elemento água, formado pelos anjos de água, é regido pelo arcanjo Uriel. Tá bom? O arcanjo Uriel. O elemento ar é regido pelo arcanjo Gabriel, os anjos de ar. O elemento terra é onde ficam os anjos de terra. E esse é regido pelo arcanjo Rafael. Enfim, é isso. Os principais anjos do Senhor hoje, atualmente, são Miguel, Gabriel, Rafael, Uriel, Fanuel, Muriel, Raguel. Miguel significa quem é como Deus. Quem é como Deus? É o arcanjo mais poderoso de Deus. Quem pode se equiparar a Deus? Gabriel significa o poder de Deus, que também é outro arcanjo poderoso. Rafael significa a cura de Deus. Uriel significa a luz de Deus, que manda luz, sabedoria. Muriel significa o perfume de Deus, o cheiro do Espírito Santo é agradável. Se você sentir o cheiro muito espiritual do pecado, é uma carniça, enquanto que o cheiro da santidade é um perfume maravilhoso. Fanuel, meus irmãos, significa arrependimento, esperança. É o anjo do arrependimento. Né? Quando o Espírito Santo vem, o arcanjo vem para te fazer reconhecer e se arrepender. Fanuel. E por último, é o Raguel, significa amigo de Deus. Quando você está em constância com o Senhor, você fala, você ora com Deus e Deus, sua oração chega aos céus. Porque poucas orações chegam aos céus. Por quê? Porque essa oração, quando sai daqui do primeiro céu, tem que passar pelo segundo céu, onde está havendo uma guerra espiritual e os demônios pegam essas orações e não deixam chegar ao último céu.
ao trono de Deus. Então é difícil. Quando começa a chegar, esse arcanjo começa a vir. Raguel, você começa a ter intimidade com o Senhor. Começa a se tornar amigo de Deus. Aleluia. Amém. No entanto, meus irmãos, antes de haver esses anjos, esses arcanjos que eram os príncipes desses 4 elementos, eles eram arcanjos que não eram os principais principados que regiam. Antes de acontecer a guerra celestial e Lúcifer ser precipitado por terra, havia uma outra categorização, vamos dizer assim. Eram outros 4 anjos que regiam esses 4 elementos, não esses que eu falei de hoje. Antigamente era assim, ó. Lúcifer era o anjo de fogo. Você pode até ver que em Ezequiel 28:11 fala que era o anjo do Senhor que andava nas pedras de fogo, ficava na região norte do céu. Beuzebu, ok? Era o principado do ar. Tanto é que hoje ele é o príncipe, né? É o príncipe do inferno. Príncipe do inferno ao lado de Lúcifer. Porque ele era o braço direito de Lúcifer no céu. Ok? E Beuzebu, Baal-zebu, significa príncipe das moscas. Ou príncipe dos ares. Porque é o ar, príncipe do ar. Ok? Agora, Astarote é o príncipe da terra. E o engraçado é que não era só Astarote que era o príncipe da terra no passado, era Belial. Astarote e Belial comandavam o céu, a parte da terra. Eram 2 anjos num só, num elemento só, ok? E agora são demônios, óbvio, são principados que regem no inferno, junto com Lúcifer. E por último, o príncipe da água era Leviatã. Esses eram arcanjos que dominavam o céu antes da rebelião. O arcanjo Miguel, o arcanjo Gabriel, o arcanjo Rafael, o arcanjo Uriel eram meros coadjuvantes. Eram arcanjos, vamos supor, mais fracos, entre aspas, porque na verdade quem dá poder é Deus, né? Então, meus irmãos, no céu era outra sistematização antigamente. Isso está na Bíblia? Não está. Mas eu conheço muito espiritual. Eu conheço muito espiritual. Eu conheço o céu, eu conheço o inferno. Eu já, né, em espírito. Em espírito a gente conhece esses locais espiritualmente. A gente vai em espírito. A minha carne nunca foi, porque minha carne não entra no céu. Tampouco no inferno. Eu nunca vou entrar. Em nome de Jesus, eu vou voltar para casa. Eu vim do céu, vou voltar para o céu. Então, meus irmãos, o que eu falo para vocês? Eu conheço muito espiritual e a categorização era assim. E agora, os príncipes do céu são Miguel, Gabriel, Rafael, Uriel, Fanuel, Raguel e Muriel. E Raguel. E os príncipes do inferno são Lúcifer, Beuzebu, Astarote, Belial, Leviatã, Asmodeus, Belfegor, Abaddon, qual mais? Moloque, tá bom? São esses são os principais. Esses são os principais. Inclusive, quero até falar aqui pra vocês aqui que eu tava um dia nesse monte aqui, era 2 horas da manhã. Tava orando aqui nesse monte, eu e minha esposa. E um boi apareceu aqui, chifrudo, um touro, né? Veio correndo em direção à minha esposa. E aí falou assim, telepaticamente pra minha esposa, né? Você vai morrer hoje. Né? No mundo espiritual. Eu falei, o quê? Tá repreendido. Eu já fui pra cima do boi e falei, tá repreendido, Satanás, em nome de Jesus. E aí esse boi revelou-se a mim que era Moloque. Na forma de Moloque no mundo espiritual, ele é um boi humanoide, né? Vamos colocar essa palavra. É um boi humano, porque tem corpo de homem, é um boi de pé. Tem pernas de boi, mas corpo de homem e cabeça de boi. Nossa, feio, horrível. Porque eles eram arcanjos muito lindos no céu e quando caíram eles perderam a graça, se tornaram desgraçados, porque não têm mais a graça do Senhor, eles não possuem mais a graça do Senhor, então eles são seres hoje horripilantes, horríveis, feios. Certo, meus irmãos? São esses demônios, meus amigos, que estão fazendo as pessoas matarem, as pessoas se prostituírem, as pessoas roubarem, as pessoas
fornicarem, mentirem, praticarem feitiçaria, né? Se entregar à luxúria, à avareza, aos bens, a uma vida de aparência, a uma vida de status. Isso é uma mentira. Por favor, me escutem, me escutem. Deus, Ele está irado com a humanidade. Eu converso com o Senhor. Hoje o que mais tem são falsos profetas, né? Mateus 24, 11 fala, surgirão falsos profetas. O que mais tem hoje é falso profeta, meus amigos. Parem de escutar essas pessoas, pelo amor de Deus. Esses demônios são príncipes no inferno. Tá? Esse demônio, vamos supor, Abaddon é o príncipe da guerra, do destruidor. É o anjo de guerra. Azael é um príncipe que traz raiva à pessoa, a pessoa fica agressiva. Lúcifer, que está ainda preso no inferno, tem muita gente, inclusive, quero aqui até evidenciar, que tem uma parte na Bíblia que fala assim, lá em Apocalipse 20, que Lúcifer, né, será trancado por 1000 anos. Na verdade, ele já está. Ele foi trancado quando Jesus Cristo morreu na cruz e pelo sangue dele, né, Satanás foi derrotado. Então o arcanjo do Senhor desceu e o prendeu no inferno. E já, esses 1000 anos são espirituais, porque se for contar materialmente, já passaram 1000 anos. Porque já fazem 2000 anos que Cristo morreu. Então as pessoas falam, Lúcifer está solto e ele vai ser preso. Mentira, mentira. Se Lúcifer tivesse solto, você ia ver a destruição que ia estar nesse mundo aqui. Lúcifer já está preso faz 2000 anos. Ele está para ser solto, meus irmãos. Ele vai vir como um anticristo. Como anticristo. A Bíblia fala, né, em Apocalipse 20, versículo 7, que ele será solto após 1000 anos. Ele está para ser solto. Ele vai ser solto. São 1000 anos espirituais. Né? E aí vai chegar o anticristo. Ele vai vir como uma forma de criança, em forma de neném. Provavelmente numa bruxa, numa feiticeira. E ele vai se desenvolver como um homem, só que com o espírito do demônio, do diabo, de Lúcifer, assim como veio Jesus. Então vão se passar os anos. E vai acontecer uma terceira guerra mundial. Deus tem me avisado. E não é ano que vem, não é daqui 2, 3 anos, é daqui 15, 20 anos. Quem quiser acreditar, acredita. Quem não quiser, eu estou só alertando. Tá bom? Se não quiser, que pena. Que pena. Só tenho a lamentar. Né? Mas não espere a guerra acontecer, não. Se santifique hoje mesmo, porque hoje mesmo o Senhor pode dar permissão para o diabo vir buscar a tua alma. Você vai fazer o quê se estiver no pecado? Você vai para o inferno. Então é isso. Vai acontecer uma guerra e Lúcifer vai vir como um apaziguador. Vai se apresentar como o ser mais lindo do universo. Vai ser humanamente a criatura mais linda. E o poder de convencimento, a retórica afiada, ele vai ganhar muita gente vai crer nele. Né? Ele vai apaziguar os ânimos. Por que ele vai conseguir fazer isso? Porque quem está fazendo guerra são os principados. Asmodeus está lá na Índia. Azael está no Japão. Beuzebu está nos Estados Unidos. Então ele vai dar ordem para os principados que estão em cada país para parar a guerra. E aí vai parar a guerra. E vai vir uma paz. E as pessoas vão crer, caramba, o cara trouxe a paz para nós. Porque ele vai dar ordem para os principados pararem a guerra. E quando ele der ordem para os principados pararem a guerra, ele vai ser ovacionado, meus irmãos. As pessoas vão adorar Lúcifer. Ele vai vir como o salvador da pátria. Né? Como o Messias, como os judeus estão esperando. Como um Deus. Até fogo do céu vai fazer cair, a Bíblia diz. E muitos vão adorar ele. Então este é o mundo que a gente está vivendo. A gente não vai reinar 1000 anos aqui na Terra com Cristo. Isso não existe. Né? Isso não existe. A Bíblia fala, reinarão 1000 anos com Cristo. Isso foi quando ele morreu na cruz. As pessoas que morreram no céu, morreram aqui na Terra, foram para o céu com Cristo. Estão reinando com ele. Acordem, cara. Isso é tudo espiritual, não é 1000 anos terreno aqui na Terra. Você acha que Jesus quer reinar aqui na Terra? Meu irmão, Deus criou a Terra. E o ser humano, desgraçado que é, desde Adão, se rebelou contra Deus, preferiu seguir o próprio coração.
Então lá em Romanos 1, versículo 18, fala assim, Deus então os entregou às suas próprias paixões, porque a ira do Senhor se manifesta no céu com aqueles que cometem a injustiça. Então Deus entregou às suas próprias paixões, às suas próprias concupiscências. Pode fazer o que vocês quiserem aí, ó, vai. Vocês não querem mais me seguir? Tá bom, siga aí, ó, siga você, siga a Lúcifer. Toma, Lúcifer, você não queria ser Deus? Toma aqui, ó, esse mundo para você. Aí Deus fala, entregou Deus, o príncipe deste mundo, 2 Coríntios capítulo 4, versículo 4, o Deus deste mundo é Lúcifer. Deus entregou esse mundo que ele criou na mão de Lúcifer. Toma, você não queria ser Deus? Para ele e para os seus demônios, seus anjos caídos. E agora quem ama esse mundo, indiretamente ou diretamente, está adorando o diabo, cara. Se você ama as coisas deste mundo, você está adorando o diabo. E aí as pessoas vêm me falar, ai, vocês vão reinar, os santos vão reinar 1000 anos aqui na terra com Cristo. Mentira! Ninguém vai reinar 1000 anos com Cristo aqui na terra. Ninguém. Cristo abomina essa terra. O céu é lindo, o céu é perfeito. Lá você vai ser espírito, no santidade. A carne que é imunda não vai existir mais. Não vai existir mais. Se a carne não vai existir mais, o pecado também não. Qual o intuito da gente continuar vivendo 1000 anos aqui na terra? Não faz sentido em carne. A carne é corrupta. A carne é maldita. As obras da carne, Gálatas 5, versículo 19 ao 21. As obras da carne são imoralidade sexual, contendas, iras, porfias, né, as bebedices, as feitiçarias, as orgias. Por que a gente vai ficar na carne? Deus quer a gente no céu. Meus irmãos, acordem. Acordem. E queria mandar um recado aqui pros amigos aí, feiticeiros aí. Se eles chegarem até o final do vídeo aí, se não chegar, essa vai para todo mundo também. Saiam do ocultismo, da feitiçaria, saiam da magia negra, do luciferianismo, do satanismo, saiam da Wicca, saiam da Umbanda, Quimbanda, Candomblé, saiam de tudo que é abominável aos olhos do Senhor. Sabe? A feitiçaria consiste em você manipular espíritos para realizarem a sua vontade, satisfação do seu ego. Vocês manipulam os elementos, água, fogo, terra e ar para obterem aquilo que o seu ego deseja. Vocês estão indo contra a lei do Senhor. Tá bom? Vocês estão manipulando, se utilizando de demônios para satisfazerem a tua vontade. Só que a conta vai vir, meus amigos. E o preço é a sua alma. Então arrependa-se. Arrependa-se. É isso que eu quero falar para vocês. E outra, eu quero falar do inferno e do lago de fogo. Deus não poupou, 2 Pedro 2, versículo 4, Deus não poupou nem os anjos e os lançou no inferno. Quanto mais nós, seres humanos. Ai de nós. Tá bom? E o lago de fogo, ele ainda não foi inaugurado. Quem vai inaugurar é a besta e o falso profeta. Provavelmente Beuzebu e Astarote. Besta e falso profeta, Beuzebu, a besta e falso profeta Astarote. A trindade de baixo. E Lúcifer é o anticristo. Então os anjos do Senhor vão jogar Beuzebu e Astarote. E por último vão jogar o diabo, o anticristo, no inferno. E eles queimarão eternamente, dia e noite sem parar. A Bíblia fala que a morte, o inferno e todos aqueles que não estão escritos no livro da vida foram lançados no lago de fogo e serão atormentados pelo fogo dia e noite, queimando, meus amigos. Então imagine você, o demônio tem um reino lá no inferno agora, ele judia das pessoas, corta as pessoas, se mete a espada lá, puf, né? Pega o crânio da pessoa, pá, destrói o crânio da pessoa. Corta os órgãos genitais, mutila a pessoa, judia da pessoa, estupra ela, faz tudo lá embaixo, porque lá é o reino dele. Porque lá a densidade do ar, lá do espírito, o mundo espiritual lá, ainda eles reinam lá, porque não é denso ainda. O mundo espiritual lá embaixo não é denso. Então eles conseguem reinar lá. Por quê? E por que Deus permite isso? Porque o inferno significa a ira do Senhor contra aqueles que desobedeceram. Todos aqueles que desobedeceram são lançados no inferno para serem atormentados dia e noite, né? E o lago de fogo fica abaixo do inferno, então o lago de fogo vai engolir o inferno. E todo esse reinado de Lúcifer e de seus anjos caídos vai ser destruído, eles não vão mais reinar no inferno, eles vão sofrer junto com as almas agora no lago de fogo. Olha que coisa terrível. O inferno já é terrível, mas o lago de fogo é pior.
tá bom? Eu estou alertando vocês de todo o coração, porque eu amo cada um de vocês, eu não quero julgar. Quem vai julgar é Deus, eu quero te alertar. Mas a Bíblia fala, 1 Coríntios capítulo 6, versículo 9 e 10, os mentirosos, os adúlteros, os bêbados, os homossexuais, os idólatras, né? Os que adoram a mentira, os que são ladrões, os corruptos, os fofoqueiros, os que praticam fornicação, sexo fora de casamento, os preguiçosos, os covardes, que veem ali alguma situação ali blasfemando o nome do Senhor, não fazem nada e falam, eu creio em Jesus, mas na hora do vamos ver se omite. Deus está vendo cada ato que você está praticando. Você não adora a Deus, não prega a palavra, se você não fala nem de Jesus para os seus próximos familiares, para os que estão mais próximos a ti, você é um covarde, tá? É melhor ter inimizade com os homens, com seu pai, com sua mãe, com seu filho, com sua esposa, com quem que seja, amiguinho aí, do que ter inimizade com Deus. Por acaso tenho eu interesse em fazer a vontade dos homens ou de Deus? Se ainda não quisesse fazer a vontade dos homens, se ainda quisesse fazer a vontade dos homens, eu não seria servo de Cristo. Então, se eu amo mais meu pai, se eu amo mais meu irmão, eu amo mais meu filho, se eu amo mais minha esposa, mais a mim do que Deus, eu não sou digno de ir para o céu. Eu não sou digno. O céu é para aqueles que amam a Deus, os filhos santos, não os bastardos. É isso que eu quero dizer para vocês, tá bom? É isso. Essa é a classificação. O mundo jaz do maligno. O príncipe deste mundo é Satanás. O Deus deste mundo é Satanás. 2 Coríntios capítulo 4, versículo 4. Se você ama este mundo, você ama o diabo. Tá bom? Deus abençoe. Em nome do Senhor Jesus.